Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula da EBD, o canal que te ajuda a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Roda a vinheta! Bem, meus irmãos, já estamos de volta para mais uma aula da EBD. Nesta semana iremos falar um pouco sobre a aula de número 9, que tem por título Vivendo o Fervor Espiritual. O nosso textuário se encontra lá no livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, que nos diz o seguinte: E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A nossa verdade prática nos fala o seguinte: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. A gente tinha falado um pouco lá no capítulo, ou melhor dizendo, lá na nossa lição de número 3, sobre o batismo do Espírito Santo, né? A plenitude, ser cheio do Espírito Santo e a plenitude do Espírito se destaca muito pelo contexto, né? Que são uma palavra sinônima, né? É um sinônimo. E serve tanto para um quanto para outro, que vai fazer com que se perceba se é cheio ou plenitude, será o contexto da passagem bíblica, amém? A nossa leitura bíblica em classe se encontra lá no livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos do 15 ao 20. Nós vamos falar um pouquinho sobre o fervor espiritual, né? E a nossa palavra-chave desse tema, né, é fervor, né? Que quer dizer fogo, ardência, calor, né? Trazendo para o nosso entendimento prático, é uma vida plena no Espírito Santo, onde ele é representado lá na ocasião da descida do Espírito Santo como um fogo, né? Que desceu lá, e as línguas que foram repartidas na ocasião do batismo com o Espírito Santo. E ser fervorosos, né? É uma vida acesa, uma vida de comunhão, uma vida de busca, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Vou falar do primeiro tópico aqui, que diz o seguinte, ó: a importância da devoção pela palavra e oração. Devoção, ser devoto, né? Ser devoto a alguém, ser devoto a, né? Uma vida de submissão, é uma vida plena na submissão, né? Na devoção. E a palavra devoção, ela tem um vocábulo que é do vocábulo grego, que é dedicado a zelo, a apego, a apreço, né? É isso que significa a palavra devoção, é aquele que tem apreço, apego a uma divindade, ou seja, ao nosso Deus. E esse apego e esse apreço se dá através da oração, né? É a maneira que a gente somos devotos, é a maneira que nós vamos orar, vamos clamar, vamos nos humilhar, vamos falar com o nosso Deus, né? Nós vamos ser devotar ao nosso Deus, amém? Ser apegado a Ele, né? E a oração é um ponto. A leitura da palavra também se encaixa como ser devoto à leitura da palavra, porque a palavra é a boca do nosso Deus falando, amém? Então nós devemos ter a prática, né? A vivência, né? Diária, né? De oração e leitura da palavra, é uma constância. É assim que a gente vamos adquirir e permanecer com um fervor espiritual. A partir do momento que a gente começa a se afastar deste caminho, se afastar desta forma, né, de servir ao nosso Deus, e começamos a dar ênfase a outras coisas, as coisas secundárias, aí nós começamos a perder o nosso fervor espiritual. Porque o pecado, ele é o máximo, né, de nos afastar de Deus. Mas antes que chegue ao
ao máximo, que é o pecado, no pecar, temos outros, né? Temos outras formas, posso assim dizer, né? Outros contextos, posso assim dizer também, que vai nos levar ao pecado, né? O pecado é a expressão máxima da nossa separação com Deus e com fervor no seu espírito. Mas até chegar lá, vai ter outras coisas que vai nos trabalhando, ou vai trabalhando e nos afastando de Deus. E para que isso não aconteça, para que a gente tenha uma vida de devoção devocional, nós devemos nos aproximar do nosso Deus através da oração e da leitura da palavra, né? Ter apego a essas coisas, para que isso se torne uma rotina na nossa vida. A vida de oração e da leitura da palavra. É isso que vai nos fazer um crente fervoroso. E eu queria fazer uma leitura aqui lá no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, e o versículo 11, que nos diz o seguinte: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Veja que interessante, a primeira parte diz: não sejais vagarosos no cuidado, não seja devagar no cuidado, seja cuidadoso, observe bem, né, o que você está fazendo, qual o contexto que você está entrando, né, qual o tipo de círculo de amizade que você está tendo, e por aí vai. Esse é um conselho muito amplo: não sejais vagaroso no cuidado, né, mas sede cheios, sede fervorosos no Espírito. Então, tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que faz com que você se afaste do fervor espiritual, você tem que ser cuidadoso, não seja vagaroso, seja apressado no cuidado, né? E seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito de Deus. E o caminho está na leitura da palavra e na oração. E também no viver sabiamente, né? Pois o versículo 15 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que é o nosso texto que a gente leu também lá no textuário, no versículo 18, mas eu quero voltar um pouquinho para o versículo 15, que diz assim, ó: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. E essa palavra nécio aqui, ela deriva de uma palavra do verbo grego, né? Que quer dizer louco, né? Quer dizer louco. Então não sejais loucos, né? Não como os loucos, melhor dizendo. Vede prudentemente como andais, não como os nécios ou loucos, mas como sábios, né? Que a sabedoria de Deus possa nos valer nesses momentos tão difíceis, a qual o fervor espiritual tem ficado em tão pouca gente, e a maioria, a massa, tem tido uma vida de frieza espiritual, né? De frieza espiritual ou mordidão, né? Ou ser morno, como a igreja de Laodiceia, né? Que não era nem quente nem fria, né? A carta lá para o anjo da igreja, para o pastor da igreja, dizia: quem dera que fosse morno, quem dera que fosse frio ou quente, mas porque tu és morno, né? Vomitar-te-ei da minha boca. E vamos for ver o restante da passagem da carta direcionada a essa igreja, vai ver que uma das coisas era o amor e o apego ao dinheiro, às coisas materiais, né? Então devemos viver sabiamente, né? Vede prudentemente, ser prudente por onde andais, não como nécios, mas como sábio. O viver sabiamente é importante. E a sabedoria máxima está aqui, ó. Isso aqui não é o livro de sabedoria, mas o dono da sabedoria está aqui dentro. Aqui é que se encontra, quando você abre e começa a ler e pedir entendimento ao Espírito Santo, ele vai te dar a sabedoria e o discernimento para que você ande prudentemente, né? Para que cumpra esse versículo: vede prudentemente como andai, e andar como sábio, em sabedoria do nosso Deus, como o nosso Deus. E eu estava falando também antes um pouquinho da oração, né? E eu grifei aqui, ó, que diz, ó: a oração é o ato consciente pela qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele
e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. Só na oração, né? Que tu consegue fazer com que esse comentário seja uma realidade. Se não for pela oração, não terá ajuda, porque a oração nada mais é do que nós conversarmos com o nosso Deus, né? Nós falarmos com o nosso Deus. Nós falarmos com o nosso Deus, pois Ele sempre está pronto a nos ouvir. Basta nós querermos ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, se portar sabiamente. Eu estava olhando aqui também, no versículo 17, né? Remir o tempo. Vou ler aqui para os irmãos, versículo 17, 15 e 17 da carta de Paulo aos Efésios, que diz o seguinte: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Qual seja a vontade do Senhor. Qual será a vontade do Senhor? Eu estava aqui remindo o tempo, é um outro versículo, né? Mas nós precisamos entender qual seja a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que a gente seja cheio, seja fervoroso, que tenha uma vida de oração, que tenha uma vida de dedicação, de leitura da palavra. Aproveitando, quando diz remir o tempo, né, é aproveitar o tempo ao máximo, né, porque os dias são maus, né, os dias são bastante maus. É o versículo 16, remindo o tempo porque os dias são maus. Então a gente tem que aproveitar, né? Isso Paulo falava lá na igreja primitiva, a carta aos Efésios, né? Que se passaram aí um pouco mais já de 2 séculos, né? Ou quase isso. Se os dias eram maus naquela ocasião, imagina agora no nosso pleno século 21. Mas nós devemos aproveitar bem o tempo, aproveitar ao máximo o tempo, né? Para a leitura da palavra, para a oração, para a dedicação, consagração, né? Um conjunto de coisas que vai nos levar ao fervor espiritual, amém? O nosso segundo tópico vai nos dizer o seguinte: a importância em manter-se cheio do Espírito Santo. Por que há essa importância em manter-nos cheios do Espírito Santo? Porque a nossa vida com Deus, com o Espírito Santo aqui na Terra, ela não é estática, né? Ele nos salvou e aí a gente não precisa fazer mais nada. Não, isso não é verdade. A nossa vida no fervor espiritual, em ser cheios, ela é dinâmica, pois o Espírito é dinâmico, e assim nós devemos ser também. E para manter-nos cheios do Espírito Santo, há alguns conselhos, né? E aqui, ó, eu grifei aqui, ó. Ele não fica estático a partir da conversão, pois a expressão cheio do Espírito significa reacender a chama do Espírito. Reacender quer dizer que é aquilo que estava apagado. E não é verdade que a gente estava mortos, como Paulo diz, né? Nossos pecados e deleites. A chama do Espírito estava apagada, pois nós estávamos mortos. Quando nós recebemos de bom grado e aceitamos, né, esse Jesus Cristo Salvador através do Espírito Santo, que é o que convence do pecado, da justiça e do juízo, e aí reacendeu, nós fomos reavivados, nós fomos, né, remidos, nós fomos acesos novamente. Então, a partir desse momento, a vida não mais é parada, estática, e sim é dinâmica. E há um dinamismo nisso, né? E há um dinamismo, há uma dinâmica. O Espírito Santo, ele sempre trabalha, sempre trabalhando para que nos prepare, né, para uma vida de fervor espiritual, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de consagração, uma vida de leitura da palavra de Deus. Então o Espírito Santo sempre nos leva para esse caminho, porque é assim que nós vamos cada vez nos aproximar de nosso Deus e cada vez afastar da vida de pecado, a vida mundana, e assim termos a salvação permanente, a vida de santificação, onde chegará à perfeição quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual nós cremos, vier nos buscar, para assim morarmos com Ele para sempre, e assim nos livrarmos, né, de todo este mal, de todo este pecado, de toda esta vida
de imundidão, essa vida fria, de pecaminosa que nos afasta do nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo virá um dia como Senhor, né, e Salvador. Devemos ficar atentos e ter ciência disso, né, e viver uma vida que naquele momento, quando Ele venha buscar, nós estejamos enquadrados nele, através do seu Espírito Santo, que é o que vai nos ensinando, nos santificando dia após dia, para quando aquele dia chegar, e não está longe, é bom lembrar, não está longe, está bem pertinho, nós estejamos preparados para ir morar com Ele no céu. Glória a Deus por isso. Amém? E o versículo 18, a parte A, vai dizer: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, né? Ele faz uma analogia aqui ao vinho, à bebida, onde é conhecedor de todos que onde tem, né, qualquer tipo de bebida, onde há embriaguez, vai haver coisas muito piores, né? Porque isso é apenas a porta de entrada, né? Vai haver brigas, vai haver prostituição, né? Vai haver morte e tantos outros males que se seguem através desta bebida, né? Do se embriagar. E aqui ele estava fazendo uma analogia: não vos embriagueis com um vinho em que há contenda, né? Onde há contenda, onde há dissensão, não há operação de Deus. Deus é um Deus ordenado, que gosta de tudo em ordem, né? E contenda não é com o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus de paz. Nosso Deus é um Deus justo. Nosso Deus é um Deus santo. E Ele não habita nesses ambientes. Então, por isso, o apóstolo Paulo dá um conselho lá para a igreja de Efésios, né? Lá para a igreja de Éfeso, melhor dizendo, quando ele emite e envia essa carta. E esse conselho serve para nós também, né? Não devemos nos embriagar com este vinho do mal, que é a contenda, mas devemos enchermos do Espírito, porque você cheio do Espírito leva paz para as pessoas, leva a palavra de Deus e desfaz e dissipa todo este mal, amém? E aqui também, ó, ele vai dizer aqui, ó, eu grifei um pedacinho: a ação do Espírito Santo na vida cristã não é estática. Nele somos renovados no nosso dia a dia. Os discípulos já tinham o Espírito Santo antes do Pentecoste, né? E eu quero só me atentar aqui para o comecinho, ó, que o Espírito Santo nos renova no dia a dia, né? Ele é um renovo em cada dia, cada momento que você faz a prática correta da oração, da leitura da palavra, né? Do jejum, da consagração, né? Da devoção, que é um conjunto de tudo isso ao nosso Deus. Ele vai te renovando dia após dia. E tu não vai ter a frieza espiritual. Devemos sim buscar o fervor, o calor do Espírito Santo, uma vida fervorosa, né? Uma vida devota, para que ao final de tudo isso, quando o nosso Senhor vier buscar-nos, nós estarmos prontos, amém? Para morarmos com Ele. E aqui o nosso terceiro tópico vai nos dizer o seguinte, ó: vigilantes contra a frieza espiritual. Devemos ficar atentos, né? Devemos ficar vigilantes contra a frieza espiritual. Quando passa a entrar na minha vida o mundanismo, quando passa a entrar na minha vida as obras da carne, né? Quando passa a entrar na minha vida as más companhias, né? Quando eu passo a ouvir os conselhos mundanos, tipo, abre aspas, não tem nada demais, fecha aspas. Esses tipos de conselho é que me leva para ser distante, para ficar distante da vontade do nosso Deus. Então a gente devemos ser vigilante, porque isso vai causar-nos a frieza espiritual. A partir do momento que nós nos voltamos e damos ouvido para as coisas mundanas, nós vamos apagar o Espírito, ou seja, vamos entristecer a modo dele se afastar, né? Pois ele não habita em meio de imundícia, né? Ele não divide a casa com outro, né?
Eu sempre uso essa expressão que reino dividido não prospera, e é verdade. Se os irmãos for ver na história, né, na história dos reinos, os reinos foram destruídos porque foram divididos. O mais emblemático é o reino ou o Império Romano, né, que era um grande império. Se não for ler, ele é um império que conquistou muitas e muitas reuniões. Era o império mais poderoso de uma época, mas por que ele se desfez? Porque ele estava dividido, né? Não havia união, não havia unidade. E aí não há prosperidade, a divisão, e aí cai, né? Assim é a nossa vida, né? Se nós acharmos que devemos dividir o Espírito Santo com o mundanismo, não tem como, né? Nós podemos até achar, mas a realidade, se você passar a ler a Bíblia, vai ver que uma coisa não combina com outra. O próprio Jesus disse que esse reino, fazendo referência lá, quando disseram a ele que ele expulsava os demônios com o espírito de Beelzebu, né, que é um demônio, e ele falou para aquelas pessoas que esse não tem como, né, uma pessoa expulsar alguém do seu próprio reino, mais ou menos assim ele quis dizer. Então assim, ele quis dizer que ele não expulsava com o espírito de Beelzebu, mas sim com o poder de Deus, né? Com o poder de Deus que foi otorgado e foi autorizado para ele. Então, se tem um reino dividido, não há prosperidade. E a gente deve ficar vigilante a isso, né? Porque a gente vai estar ou de um lado ou do outro, não vai estar numa divisão. Na verdade, a partir do momento que tu passa a fazer coisas que desagradam o Espírito Santo, que desagrada a Trindade, eles vão se afastar e automaticamente tu vai ir para o outro lado, né? Mas não é isso que nós queremos. Nós devemos ficar vigilantes. Por isso a importância da vigilância, né? Para cuidar o que nós estamos fazendo, o que estamos falando, o que estamos vendo, com quem nós estamos nos reunindo, né? Por que nós estamos debatendo? O que nós estamos defendendo, né? Devemos ficar atentos. A vigilância serve para isso, para pontuar, né? O que é que tu está fazendo? Se tu está vigilante, uma hora tu vai perceber, opa, isso aí eu vi na Bíblia que não convém para mim fazer. Esse linguajar não convém. Esse grupo não convém, porque a palavra de Deus me diz diferente, né? Então, fiquemos vigilantes, tá bom? Todos nós devemos ser, todos nós, né? E além da vigilância, nós devemos sim dar graça por tudo, né? A graça ou a misericórdia, juntamente com a graça, que é o favor não merecido de Deus para a nossa vida, deve ser sempre lembrado, ou devemos sempre lembrar o que temos, o que somos, né? O que sentimos, o que respiramos, tudo, todos os nossos sentidos, né? A salvação principalmente, né? E a nossa convicção de morada no céu não é algo que foi conquistado com mérito nosso, com mérito próprio. Não, não, de maneira alguma. Foi de graça, né? Tanto é que vai ter um versículo na Bíblia que diz: dá de graça o que de graça recebeste, disse Jesus, né? É essa graça, é esse favor merecido do nosso Deus, através da salvação que nos alcançou, que nós devemos falar, né? E nós devemos dar graça, ser agradecidos pelo pão de cada dia, pelo fôlego da vida, pelo emprego, né? Pela porta de emprego, pela família, pelos livramentos, pelo dormir e acordar. Em tudo devemos dar graça e devemos agradecer ao nosso Deus. Glória a Deus. Amém? Dizendo assim, eu quero concluir e já agradecer a você que ficou aí até o final conosco. E dizer para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal, que vai estar aparecendo aqui no rodapé da nossa aula. Amém? Deixe o seu like, pois quando você deixa seu like, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e o indica para mais pessoas. E também ative o sininho das notificações, para que quando tiver novos vídeos, você ser o primeiro a ser informado. E também compartilha, né? Compartilha com seus familiares e amigos. Compartilha nas suas redes, né?
no próprio YouTube, no Facebook, no Instagram, em todas as plataformas, para que essa mensagem seja conhecedor de mais e mais vidas, que mais pessoas possam vir a ser alcançada e alcançada com a salvação a qual você e eu fomos alcançados. Amém? Dizendo assim, eu quero concluir com a seguinte frase, ó: enchei-vos do Espírito. Amém? Que significa ter uma vida plena, uma vida cristã, uma vida na plenitude, ou seja, plenitude é uma vida na totalidade. Seja cheio do Espírito Santo através da prática da oração, da leitura da palavra, da consagração, da devoção, que é um conjunto de tudo isso. Seja devoto ao seu Deus, né? Seja devoto. Amém? E assim eu quero agradecer primeiramente ao nosso Deus que nos concedeu mais um dia, mais uma aula, né, da Escola Bíblica Dominical aqui no nosso Distrito 12, Restinga, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Muito obrigado a você que participou, que ficou até o final. E se Jesus não voltar, na próxima semana teremos mais uma aula para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém e amém.